Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Atlético Paranaense que entrou na briga com Vasco, Inter e Botafogo pelo zagueiro Marlon. A indicação do Marlon, inclusive, parte de um recém-contratado pelo Furacão que fechou com seu novo chefe de olheiros, alguém que trabalhava no Vasco da Gama. Já o Botafogo anunciou Mohamed El Arouche, meia francês que jogava no Lyon, chega em definitivo para o Botafogo o contrato até 2026. Já Renier, que esteve nos planos do Flamengo, pode parar no Norwich, da segunda divisão inglesa. O Norwich conversa com o Real Madrid para tentar ter o jogador por empréstimo de uma temporada. No Internacional, D'Alessandro e Abel Braga devem ser anunciados em breve. Existe otimismo por parte dos dirigentes colorados em relação a essas duas aquisições. D'Alessandro para trabalhar como gerente de futebol e o Abel na função de coordenador. Só para completar sobre o Inter, Colorado que está perto de contratar o lateral direito Natan, que recentemente defendeu o Santos, mas tem seus direitos econômicos presos a um time português. A saideira do giro de notícias é uma curiosidade. O Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, anunciou que quer expulsar do estádio torcedores que vistam uniformes, camisas ou produtos do Sheffield mais falsificados. A alegação é de que perde-se muito dinheiro com a falsificação e com a pirataria. O uniforme, a camisa oficial do Sheffield, custa R$ 414. Eu quero a sua opinião. Você acha prudente, correto, bacana essa decisão? Já usa o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre as maiores torcidas do Brasil. O Instituto Atlas Intel acaba de divulgar a mais nova pesquisa, que contou com a participação de 7 mil pessoas de 1.341 municípios espalhados pelo país. Flamengo e Corinthians seguem na frente, com larga vantagem em relação aos demais, seguidos por São Paulo, Palmeiras e Vasco da Gama. Mas tivemos algumas alterações em relação à pesquisa desse mesmo instituto que havia sido divulgada em abril do ano passado. São Paulo, Flamengo e Palmeiras perderam torcedores, enquanto Corinthians e Vasco ganharam em relação à última pesquisa. Bora para os números. Flamengo é o primeiro colocado, 20,1% do público que gosta de futebol, eram 21,9% na última pesquisa. O Corinthians, 14,5%, crescimento de 0,3% em relação a abril de 2023. O São Paulo se mantém em terceiro, mas perdeu bastante gente. 7,6%, nessa atualização eram 9,9%. Quarta colocação para o Palmeiras, 7%, eram 7,7%. Quinto lugar do Vasco, que tem 6,6% dos indicados ou dos pesquisados, eram 6,2%. Na sequência, o Cruzeiro em sexto com 5,4%, o Grêmio em sétimo com 4,6%, o Atlético Mineiro é oitavo com 4%. Nono lugar para o Santos, 3,8%. O décimo lugar tem Botafogo e Internacional empatados com 2,9%. Bahia e Fluminense aparecem com 2,8%, o Sport com 1,8%, o Fortaleza com 1,7%, Ceará e Vitória 1,6% cada. O que você pensa sobre pesquisas, de torcidas mais especificamente? Você concorda, discorda, acha que são números plausíveis e mais? Você acredita nesse tipo de pesquisa? Já usa o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho, em um ato que aconteceu no clube nessa quarta-feira, falou a respeito de reforços. Primeira coisa, ele pediu paciência ao torcedor, alegando que o Vasco está em busca de contratações, mas não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada. A alegação é de que ele poderia contratar vários atletas que endividariam o clube, ou que o Vasco poderia deixar de pagar. Essa não é a filosofia de trabalho dele. O Pedrinho vai contratar jogadores que caibam no orçamento do Cruz Maltino. Até por isso o Vasco tem feito uma série de liberações de atletas para diminuir a folha e utilizar essa grana na contratação de reforços. O Vasco que está em busca de um zagueiro, de um ponta e também de um volante, especialmente depois das saídas de atletas nesse setor do campo. Em relação a Maurício Lemos, uruguaio de 28 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro. Pedrinho admite que fez proposta, não houve resposta e o negócio está desfeito. Uma das alternativas para esse setor hoje é do Marlon, ex-zagueiro do Fluminense, que havia se acertado com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, mas ele foi reprovado nos exames médicos e está à disposição no mercado. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que recusou proposta de 9 milhões de euros ou 54 milhões de reais pelo atacante Alisson. Atleta formado na base do clube, só 18 anos de idade. O nome do clube interessado não foi revelado, mas a gente sabe que o Everton da Inglaterra e que um outro clube que não faz parte da Premier League e está na Europa tem a intenção de contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte atleticana que disse que o Galo não botou preço no jogador, mas também não tem a disposição ou interesse de vendê-lo, a menos que seja uma proposta muito, mas muito acima da realidade. Hoje o Alisson está avaliado, hoje o Alisson tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros, e óbvio que o Atlético não vai pedir essa quantia para que o negócio saia, mas a ideia é só negociá-lo se for um valor extremamente interessante. Existe uma preocupação entre os acionistas do Atlético de que o Galo cometa o mesmo erro quando da venda do Savinho, que saiu muito barato, cerca de 6 milhões e meio de euros, arrebentou no futebol espanhol e hoje é reforço do Manchester City. Transferência de fato foi bastante ruim. Só para completar em relação ao Atlético, Galo que já sabe seu adversário nas quartas de final da Libertadores, o Fluminense, já sabe seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo. Bora falar agora sobre Lázaro, meio atacante contratado pelo Palmeiras no início da temporada. Nos últimos dias surgiu uma especulação grande de que ele pode ser devolvido pelo Palmeiras ao Almeria antes do fim do contrato de empréstimo, que se encerra em dezembro.
Confesso que achei uma grande barbaridade, nunca tinha ouvido nenhuma insatisfação grande por parte dos dirigentes do Palmeiras. O torcedor não anda muito contente com as atuações do atleta, mas o Abel tem insistido nele. De qualquer forma, fui checar com uma fonte do Palmeiras, a pessoa assegurou que não existe nenhuma chance de Palmeiras, por opção própria, devolver o atleta agora pro Almeria. Até seria esquisito pro Lázaro, que não teria a oportunidade de buscar um outro clube. A janela lá no futebol espanhol está se encerrando em 1º de setembro. Dessa maneira ele fica até dezembro. O Verdão havia feito um investimento para contratar o jogador, por esse empréstimo que termina no fim da temporada, 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Se quiser ficar com o Lázaro por mais 6 meses, para a disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano que vem, o Palmeiras sabe que vai precisar desembolsar mais 3 milhões de reais. A decisão sobre a permanência por mais 6 meses vai ser tomada no fim desse ano, assim que o Palmeiras tiver uma avaliação ainda melhor a respeito do que o Lázaro é capaz. A compra do Lázaro, que parece ser algo meio que descartado, por conta das cifras 13 milhões de euros. Se você multiplicar por 6, vai chegar a um valor estratosférico, quase 80 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Bora de boas notícias sobre o Corinthians. Quero falar sobre a compra de Hugo Souza e sobre as negociações avançadas para a contratação por empréstimo de Luizão, atleta de 22 anos de idade, zagueiro, formado na base do São Paulo e que pertence ao West Ham. Pessoas próximas ao Luizão já dão negócio como certo com o Corinthians, empréstimo de uma temporada, sem custos. Os clubes ainda discutiam o valor da opção de compra, o West Ham tentando fixar em 30 milhões de reais, o Corinthians querendo algo na casa dos 18 milhões de reais. O staff do Luizão entende que isso não vai impedir o acordo, até porque o Luizão tem sido bem pouco aproveitado por lá, 22 anos de idade, vinha jogando no sub-21 do time inglês, nem conseguiu estrear por lá. Só para lembrar, o Luizão surge muito bem na base do São Paulo e formava dupla de zaga com o Beraldo. O Luizão muito mais físico, de imposição e força, o Beraldo muito mais técnico. O Luizão sai rápido do São Paulo sem atuar com frequência no time principal e não decola no futebol inglês. Já o Beraldo fica mais um pouco no São Paulo, deixa grande impressão e é comprado pelo PSG, tem jogado também na seleção brasileira. Em relação ao Hugo Souza, já há um acordo entre o Corinthians e o Hugo para a compra em definitivo do atleta. Ele vai assinar um contrato até 2028 e terá o maior salário da sua carreira. Não é algo super relevante, até porque nos tempos de Flamengo ele nunca conseguiu passar dos 150 mil reais mensais. O Corinthians fez sua parte, prometeu aumentos gradativos de salário a cada nova temporada e já tem o sim do atleta. A compra só não pode ser fechada agora, porque quando o Flamengo emprestou o atleta para o Corinthians, o rubro-negro fixou uma cláusula permitindo ao Corinthians a aquisição em definitivo do Hugo apenas a partir de 1º de outubro. Então o Corinthians precisa esperar até 1º de outubro para fazer o pagamento dos 800 mil euros ou 4 milhões e 800 mil reais, e isso acontecerá assim que o Corinthians puder. Antes disso tem um jogo entre o Corinthians e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Timão vai enfrentar o rubro-negro no dia 1º de setembro na Neoquímica Arena e pagará 500 mil reais de multa. Nicola, existe a chance de Corinthians e Flamengo se enfrentarem na semifinal da Copa do Brasil? Corre algum risco de o Corinthians ter de pagar a multa também por essas partidas? Não. Isso porque os jogos, se acontecerem, serão durante o mês de outubro. E a aquisição vai ser feita em 1º de outubro, então a multa fica restrita a esse jogo do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo, que desistiu da contratação de um atacante uruguaio. Nas últimas horas, o jornalista argentino Herman Garcia Grava cravou que o Flamengo foi buscar informações e chegou a fazer uma proposta por Gastón Martirena, lateral direito de 24 anos de idade, que pertence ao Racing da Argentina. Apesar de ser uruguaio, ele joga na Argentina e tem deixado excelente impressão. De fato, as negociações existiam, mas o acordo foi desfeito a partir do momento da permanência do Wesley no Fla. Vale a lembrança de que o Wesley estava vendido para a Atalanta, 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Flamengo começou a colocar uma série de dificuldades em relação à apresentação do atleta, queria que o Wesley fosse só no dia 26, a Atalanta desistiu da contratação. Para piorar, além de perder esse negócio de quase 120 milhões de reais, o clima para o Wesley no Flamengo não é dos melhores. O Tite o cobrou nos últimos dias, depois de aparecerem fotos do Wesley numa balada, fumando um cigarro artificial. O Wesley respondeu que estava comemorando a saída dele do clube e inclusive ficou bastante frustrado com o Flamengo por não ter sido liberado, pelo fato de o Flamengo ter impedido que ele vá jogar no futebol italiano. Ninguém sabe nem ao certo se o Wesley seguirá como titular no Fla. Prometo acompanhar essa história e qualquer novidade conto para vocês. A saideira sobre o rubro-negro, Michael é esperado às 22 horas dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Já embarcou lá da Arábia Saudita, assim que chegar passa por exames médicos e assina contrato, vínculo até 2028, salário de 1,5 milhão de reais mensais. Bora falar agora sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor fatura com a ida de David Neres para o Napoli, jogador que pertencia ao Benfica e acaba de ser comprado por 28 milhões de euros, ou 171 milhões de reais. São Paulo, graças a um mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores, vai ter direito a 3% desse negócio. 171 milhões, 3% disso, e a gente está falando de mais ou menos 5 milhões e 100 mil reais, que se juntam a outras cifras que o São Paulo conseguiu com ex-atletas nessa janela. O Emerson Royal foi o primeiro a garantir essa grana, 900 mil reais com a transferência para o Milan. Emerson Royal que teve uma passagem muito curta na base do São Paulo. Gabriel Sara, que trocou
O Norwich da Inglaterra pelo Galatasaray assegurou cerca de 15 milhões de reais. Além do mecanismo de solidariedade, o São Paulo também tinha um percentual em cima da mais-valia. Então são 15 milhões com o Sara, mais 5 milhões e 100 com o David Neres, outros 900 mil com o Emerson Royal. Estamos falando de mais de 15, 20, 21 milhões de reais. Dinheiro bastante interessante, que ajuda, por exemplo, a pagar um mês da folha salarial tricolor. A última sobre o São Paulo, já são mais de 53 mil ingressos vendidos para São Paulo e Nacional, partida dessa quinta-feira, certamente, com o Morumbi lotado e outra vez com arrecadação espetacular acima dos 4 milhões de reais. São Paulo passa pelo Nacional, já usa espaço para comentário para deixar seu palpite. Fale sobre o que quiser também. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar às 7 da noite, tem live do Nicola. Tchau!